Bom dia a todos que estejam assistindo o vídeo. Meu nome é Laura, eu sou estudante do último semestre de Direito da Universidade de Caxias do Sul. Também sou bolsista em Iniciação Científica PIBIC-CNPq no projeto A Relação entre o Direito Internacional do Mar e o Direito Internacional das Mudanças Climáticas em um Mundo Caleidoscópico, entre instituições, normas e controvérsias internacionais. O orientador do projeto é o professor doutor Leonardo de Camargo Subtil, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UX e presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. A quem desde já eu estendo então meus agradecimentos pelas contribuições aqui no trabalho. O título do estudo é A Litigância Climática Internacional sobre o Escopo das Obrigações em Direitos Humanos. A fim de contextualizar o tema, eu gostaria de dar ênfase em dois documentos essenciais. Primeiramente, nas 6 edições dos relatórios de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, sigla IPCC, em especial o último, cujas partes vêm sendo publicadas desde 2021. Nesse sentido, o IPCC se trata de um órgão especializado das Nações Unidas a fim de prover aos governos de todos os níveis a base científica acerca das mudanças climáticas. Em sequência, destaca-se o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, obrigações de direitos humanos relacionados com o gozo de um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável. Por meio das conclusões dessas duas referências, verifica-se que o aumento da temperatura global implica no agravamento tanto da frequência quanto da intensidade dos eventos climáticos extremos, tais como ondas de calor, secas, inundações, além de alterar padrões de precipitação e implicar no aumento do nível do mar, que desde 1901, até 2018 já se verificou um aumento de 20 centímetros. Todas essas consequências, segundo o relatório do Alto Comissariado, implicam na afetação da fruição e do gozo de diversos direitos humanos, tais como, primeiramente, o direito à vida, se estimando então que 150 mil mortes prematuras ao ano são decorrentes das consequências das mudanças climáticas. Em sequência, o direito à saúde, afetado pelo aumento da incidência de doenças transmitidas por vetores, bem como de lesões decorrentes dos eventos extremos. E no mesmo sentido, então, implicando o direito à saúde, tem-se o direito à alimentação, que, de acordo com o Departamento da Alimentação e Agricultura da ONU, a variabilidade do clima e os extremos climáticos estariam entre os principais fatores por trás do recente aumento da fome global, sendo uma das principais causas das graves crises alimentares, uma vez que o plantio de culturas é diretamente impactado pelas mudanças climáticas. Em seguida, então, o direito à água e ao saneamento também é afetado, considerando que padrões de precipitação em todo o mundo, eles são impactados pelas mudanças climáticas, gerando então ou quadros de precipitação intensa ou de seca. E esses quadros, eles afetam 4 elementos chaves do direito à água e ao saneamento, tais como disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade. Atualmente, a Bolívia, por exemplo, sofre com uma crise hídrica decorrente das mudanças climáticas, contando com o recuo de geleiras e a exigência de racionamento de água nas principais cidades. Por fim, se percebe então uma violação a um meio ambiente equilibrado, ante a afetação dos ecossistemas terrestres e marinhos, além de direitos relativos a grupos vulneráveis, tais como de crianças, idosos, mulheres e populações indígenas. Nesse sentido, os Estados, mediante obrigações internacionais em direitos humanos e seus compromissos climáticos, possuem amplos deveres de tomarem ações imediatas para evitarem a concretização de violações dos direitos humanos decorrentes dos impactos da crise do clima. Quando esses Estados eles não se demonstram hábeis no cumprimento das suas obrigações internacionais, se verifica uma organização da sociedade civil demandando por meio da judicialização ou não contra as violações dos direitos humanos relacionadas às mudanças climáticas. Considerando tal cenário,
o estudo busca responder o seguinte problema de pesquisa: no âmbito internacional, em que medida a litigância climática fornece meios para remediar as possíveis violações de direitos humanos decorrentes da crise do clima? O objetivo geral do trabalho é compreender a relação entre a litigância climática internacional e as obrigações internacionais em direitos humanos. Já os objetivos específicos são: primeiro, analisar e coletar dados sobre casos de litigância climática, comparando o período de emergência com o período atual, e delinear os principais casos de litigância climática, bem como em quais razões eles foram fundamentados, além das decisões das cortes regionais e internacionais nesses casos. Acerca da metodologia, utilizou-se o método hipotético dedutivo, levantando-se duas hipóteses a fim de responder ao problema de pesquisa. A técnica, por sua vez, foi exploratória e bibliográfica, utilizando-se obras da Lavanya Rajamani e outras referências da área, além de relatórios, resoluções e decisões internacionais. Por fim, foram utilizados bancos de dados sobre litigância climática internacional, como o Sabin Center for Climate Change, da Universidade de Colômbia. Sobre os resultados, eles ainda são preliminares, dividindo-se o estudo então em duas partes. A primeira parte é responsável por selecionar os casos de litigância climática com violações de direitos humanos, focando-se mais em uma perspectiva quantitativa. Já a segunda, por sua vez, considerando então os objetivos da pesquisa e depois da delimitação desse objeto de estudo feita na primeira parte, ela se ocupa qualitativamente da análise dos casos selecionados. Em primeiro momento, portanto, utilizando-se a base de dados Sabin Center for Climate Change Law, observando-se então a litigância climática global, com exceção dos Estados Unidos, que é um recorte que a própria plataforma faz, tá? A gente verificou, então, fez um levantamento de que 597 casos são litigados em face de estados contra 121 de atores não estatais. Desses ajuizados contra estados, então, 105 casos são baseados em direitos humanos, sendo que 25 se fundamentam no direito ao meio ambiente equilibrado, 16 em direitos de crianças ou adolescentes, 8 em direitos de populações indígenas e 2 em direitos das mulheres. O restante, ele trata-se de 43 casos para outros direitos e 4 casos para migrações ou deslocamentos resultantes das mudanças climáticas. Por meio dessa análise quantitativa, então, já se percebeu uma necessidade do estudo, talvez delimitar ainda mais o objeto, utilizando como recorte uma corte regional internacional, inclusive para conseguir se verificar o aspecto da evolução temporal das decisões. Dentre as considerações finais, então, ora preliminares, a gente rememora o problema de pesquisa. No âmbito internacional, em que medida a litigância climática fornece meios para remediar as possíveis violações de direitos humanos decorrentes da crise do clima? Nesse sentido, entende-se que a segunda hipótese ela melhor atende às análises realizadas, ou seja, a litigância climática na esfera internacional fornece meios para remediar as possíveis violações de direitos humanos decorrentes das mudanças climáticas de modo progressivo, apesar da recente emergência das demandas, tendo em vista a reivindicação de obrigações estatais em direitos humanos para fundamentar o necessário cumprimento dos compromissos climáticos, bem como a consolidação do reconhecimento do vínculo entre esses pelas cortes internacionais. Finalizando, portanto, eu agradeço pela atenção de todos e me coloco à disposição por meio do e-mail lpavila1@ux.br para debates e, quem sabe, algumas dúvidas. Muito obrigada!